Pronto. Oh, José Grosso querido, que por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós te sentimos presente na distribuição de afetos, nas expansões de alegrias que fundem a nossa emoção. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos que estão na casa do Divino ou junto a nós, participando da reunião. Que possamos, nesses momentos, levar o pensamento ao Pai, buscando a vossa ajuda e pedindo ao Senhor por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que padecem pelo nosso país, pelo nosso planeta. João, você pode fazer a prece, João? Posso. Perdão, moço. Graças a Deus, agradecemos mais uma vez esta reunião com os nossos irmãos, em que possamos vibrar em uníssono para o nosso bem e de todos aqueles que não puderam comparecer e que estão em seus lares. Que possamos compartilhar esse conhecimento e essas energias positivas e benéficas durante todo esse período, que possamos ficar juntos em benefício do bem maior. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos ver. Hoje é Contradições e Mistificações, dia 13/11/2020. Quem pode começar a ler, criança, por favor? Alguém pode começar a ler? Eu começo, então. Começa. Pode ir, Alessandra. Boa noite. Boa noite. Não, começa você. A Alessandra é reservada para o mensageiro. Ah, tá. Então tá. Capítulo 17. Não, 27. Das contradições e das mistificações. Das contradições. 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos compartilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles: se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer desde logo que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal são, em regra, mais aparentes que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície
do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. Alguém quer falar, por favor? Então, crianças, vamos analisar esse primeiro aí, vamos analisar esses primeiros? Ó, os adversários do Espiritismo, não, o meu livro é tradução diferente, né? Não se esquece de objetar que seus adeptos não concordam entre si. Quer dizer, há uma diferença aí, né, uma divergência aí entre os adversários aí do Espiritismo, né? João, lê aí, que o meu livro é completamente diferente de vocês. Vou ler novamente. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles. Se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos a seu justo valor. Apressamos-nos em dizer, desde logo, que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal são, em regra, mais aparentes do que reais, que elas quase sempre existem na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. Assim, Alguém quer falar? então, Lúcia, nessa primeira parte aqui, né, quando ele fala aqui dessa divergência que ele pergunta por que não, esses ensinos que os espíritos nos passam não são idênticos, né? Eu penso que, assim, em função mesmo da evolução moral e de cultura mesmo, né, de conhecimento dos espíritos, eles não sabem tudo, né? E naquele momento, por isso que acho que quando aconteceu a codificação, em vários pontos, né, Kardec ia buscando ia recebendo as informações, as manifestações de várias partes do mundo, né? Então, eu entendo que seja por isso, né? Até que se chegasse uma conclusão, né? Então, eu entendi isso dessa primeira parte aqui, né? E isso não seria uma contradição, né? É isso que eu entendi. Deu para entender aí que eles falaram que os espíritas, entre si, eles também, muitas vezes, não se entendem. Você entendeu isso, João? Sim. Sim, eu entendi que era dentro do grupo espírita. Aí eu entendo que não tem uma unanimidade porque... Não só no grupo espírita, mas entre os espíritas de forma geral, assim. Sim, isso, melhor ainda. Eu entendo que não existe essa, até esqueci a homogeneidade de pensamento, como a Alessandra falou, porque existem diferentes níveis de aprendizado, de raciocínio, de elevação, e de como essas pessoas também que recebem, como elas agem nisso, de acordo com isso, interferindo das maneiras delas pessoais e de grau de adiantamento de cada uma delas. Então, eu acho que também, talvez, eu entendi isso. Como se... João, eu também entendi isso. João, Alessandra e Lúcia, que estava colocando,
Eu entendi que existe realmente essa que parece uma contradição, eu acho que muito em função até da própria interpretação das pessoas da doutrina, né? Ainda mais que, por exemplo, se você pega uma pessoa que só estuda o livro, aliás, não estuda, ela lê, ela vai saindo repetindo os dogmas sem pensar, né? Sem interpretar e sem raciocinar em cima. E, pelo que eu entendi até agora, a doutrina ela está em constante evolução como a gente. Então, além dos livros básicos, é importante que as pessoas também estudem as outras obras que fazem parte do espiritismo, obras sérias, né? Não estou falando romance, mas obras sérias, se bem que tem alguns romances espíritas sérios, mas tem muito que é história mesmo, né? Então, e aí, com isso, cada pessoa, quando coloca dentro da unidade espírita, acaba aparentando uma certa contradição. Eu entendi isso. Valéria, a gente tem que estudar a doutrina, a codificação. Esse é o corpo, o principal. Eu estava conversando com uma pessoa que ela estava vendo o mundo maior. Eu deixei de ver o mundo maior há muito tempo, sabe? Eu não vejo muito o mundo maior, não. Ela estava falando que um determinado espírita lá, que ele faz pesquisa sobre Kardec, olha só, eles estão querendo mudar o nome do livro de Kardec. Eu não entendi direito o que a pessoa estava falando comigo. Eu estava com pressa. Com pressa, não. Não estava muito entendendo. Ele acha que o livro Céu e Inferno não deve ter esse nome, que Kardec deu outro livro. O nome é esse livro, não é esse. Entendeu? Eles querem modificar. Entende? Aí está havendo umas contradições lá. A Gênese, eles estudaram a Gênese, diz que foi... A gente sabe que houve um problema muito sério quando Kardec morreu. Uma disputa pelo espólio das obras de Kardec lá. Foi uma... a esposa dele, eu tenho a impressão que a esposa dele não teve tirado dela os livros, alguma coisa, o espólio, foi tirado dela só depois de 10 anos que uma pessoa lutando lá, que ela conseguiu reaver o espólio de Kardec, dos livros, que foram muitas coisas mudadas, diversificadas, outra corrente do espiritismo interferiu, querendo mudar. Depois da morte de Kardec, houve uns problemas lá. Aí ele falou, a Gênese, eu tenho a Gênese antiga. Eles escreveram uma Gênese moderna, nova, dizendo que a que eu tenho, no caso, foram mudadas muitas palavras e houve uma interferência. Como existe na Bíblia, existe uma interferência de tradução. Houve uma interferência na Gênese também. Então, uma confusão lá, sabe? E ele agora quer mudar o nome Céu e Inferno, não é esse, é outro, uma confusão, uma divergência, sabe? Eu acho que nós temos que estudar o corpo da doutrina, como o seu Ivan falava. Estudar as obras de Kardec. Não ler, estudar. Não é? Lúcia, Elcio, só um minutinho, tá? Tá. Lúcia, eu tenho que eu estou estudando o Livro dos Espíritos e é uma versão que ela é bastante interessante. Ela foi uma edição de comemoração e ela mostra em vários pontos e notas essas questões de que na primeira edição do Kardec ele colocou de uma certa forma, já na segunda
com mais estudos, ele trocou. Enquanto ele estava vivo, ele mesmo fez algumas modificações. Né? Agora, quando essa modificação final, aí quando eu digo da gente, além da codificação, né, estudar outras coisas, porque tem chegado novas informações. O próprio Kardec colocava que não era uma obra terminada, que muita coisa a gente não estava preparado para entender ou para aprender naquela época, e que muitas outras coisas viriam no momento certo, dependendo da nossa evolução, do nosso crescimento. É isso que eu quis dizer. Não estou desmerecendo ou tirando o estudo da codificação, não. Ele é importantíssimo, mas tem novas coisas chegando também que nos ajudam a ampliar nossa consciência, a nossa visão. Então, era isso que eu queria falar. Pode falar, Elcio. Elcio está aí, ele entende mais disso. Ele vai falar, então. Fala, Elcio. Não, é só, na verdade, o que o Espírito está querendo falar, quem lê o Livro dos Espíritos, na introdução, no capítulo, no item 2 lá, Kardec ele dá 3 definições para a alma, a palavra alma. Então, ele vai falando essas 3 definições que, na realidade, elas não estão erradas, só que dentro da doutrina tem uma outra situação, né? Que uns confundem a alma com o fluido vital, outros confundem a alma com o princípio vital, outros com a própria a palavra alma que nós temos hoje, né? O conceito, né? Então, aí Kardec ele define a alma como a alma é o espírito encarnado, né? O espírito encarnado, o espírito de uma pessoa encarnada a gente chama de alma. O espírito de uma pessoa desencarnada é espírito, né? Mas o que é justamente essa confusão de palavras que Kardec ele quer que as pessoas adversárias elas se pegam. Então, muitas vezes você vai no centro, que é muito bom, por sinal, às vezes no exterior de São Paulo, de Minas, do Rio, né? As pessoas até leem, estudam Kardec, mas lá, devido a problemas culturais da região, as pessoas vão chamar a alma de uma coisa. Não, porque a alma aqui para a gente é isso, a alma aqui para essa comunidade é isso, ou então obsessão é uma coisa, eles têm uma outra palavra para o mesmo significado que nós temos. Então, quem vê de fora fala assim, não, essa doutrina é esquisita, porque as pessoas têm opiniões diversas. Não é bem isso, não. Basta a gente ler a introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec ele fala exatamente isso, né? E aí os Espíritos, o que os Espíritos falam? Que pouco importa as palavras, o nome que nós damos. O importante é que a gente dê um nome que todo mundo saiba o que é. Então, se eu vou definir que alma é uma coisa, ou obsessão é um outro tipo de coisa, então, a partir dali, todo mundo vai seguir da mesma forma. Claro que em lugares que as pessoas têm pouca cultura, ou até mesmo elas não têm muito acesso, né, a algum tipo de obra, não só espírita, como de outras de física, matemática, outras coisas mais, elas podem realmente trazer informações que vão causar uma informação dúbia. Então, é basicamente isso aí. Porque é um pouco até diferente do que a Lúcia estava falando, porque no caso da Lúcia, que ela está falando da pessoa que queria refazer o livro, né, a Gênese, aí é outra situação. Aí é um crime de adulteração. No caso que o Espírito está querendo falar, não é bem isso. Ele quer dizer que nós somos pessoas que a gente não se entende. Nós, como espíritas, se você vai no centro, alguém fala uma coisa, aí no outro centro é outro procedimento. E, no fundo, todos eles falam basicamente da mesma situação, só que utilizam formas diferentes. E aí eu acho que é isso que o Espírito quer dizer. Você pode continuar, Elcio, por favor, a 298. Eu demorei porque eu estava abrindo o computador aqui. Vamos lá. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo 2 Sistemas, item 36, ao qual nos reportamos. Todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes,
sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões cujos 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério, mais aprofundado, com poucas exceções e postas de lado, certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias, que é acariciado ou engendrado, pode-se dizer-se que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, salvo pequenos detalhes insignificantes, né? Kardec ele fala hoje, naquele momento lá, na época da França, lá em 1860, né? 70, 80, por aí, que tinha essa unificação. Aqui no Brasil, a gente tem que lembrar, né, que nós tivemos um grande espírita que fez esse processo de unificação, que foi Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes foi o homem que fez, ele como presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fez esse processo de unificação, porque realmente era uma misturada danada, né? Era, na realidade, uma coisa típica do Brasil, era um sincretismo religioso, né? Você tinha uma religião, e a doutrina espírita fazia um sincretismo religioso e chamava aquilo de espiritismo. Então, era confuso, né? Eu me lembro de um livro que infelizmente, eu esqueci o título do livro, eu li esse livro há 20 anos atrás, mas eu guardei muitas coisas que dizia nesse livro. E eu perdi. É um livro muito interessante, que a pessoa fazia um estudo antropológico da doutrina espírita no seu início, né? E no início da doutrina espírita, lá dos anos 1900, né? 1890, 1910, tinha até procissão espírita, para a gente ter uma ideia, né? Até procissão espírita tinha. Então, porque isso não havia uma unidade de vistas, era tudo misturado, né? E aí Bezerra de Menezes, que faz essa unificação, que até tem um nome que o pessoal dá para isso aí, que é um processo de unificação baseado nas obras de Allan Kardec. Ô, Elson, Oi. Continua aí, que eu vou falar com uma pessoa aqui, que morreu uma pessoa, e eu vou lá conversar com a pessoa um instantinho, tá? Continua aí, tá, Valéria? Continua aí, por favor. Bom, gente, eu vou ler aqui a 299, que é um pouco mais longa, né? Daqui a pouco está quase na hora da gente, 8h30, passar para o livro de André Luiz. Para se compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegar ao alto da escada. Supor-lhes igual apreciação das coisas, for imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza, for admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal, podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias. Resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber, que lhes seja peculiar no momento o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, e a que devem conduzir as instruções que temos dado, né? Isso aqui, Kardec, ele nada mais está falando do erro, né, que todos nós temos ainda, de considerar o mundo espiritual de forma homogênea, né? Achando que o mundo espiritual é uma coisa só e que o pensamento de um espírito tem que ser igual ao do outro. Só que Kardec ele mata essa charada no primeiro contato com a doutrina,
quem lê no livro Almas Póstumas, Kardec ele é bem claro que a primeira coisa que ele descobriu quando vai se lidar com os espíritos, lá naquelas famosas mesas girantes, ele descobriu o quê? Que os espíritos nada mais eram do que as almas dos homens que já morreram. É a primeira coisa que ele descobre. E graças a isso que ele vai conduzindo a doutrina com todo o cuidado que nós temos que ter. O grande problema nosso espírita, de trabalhadores da casa espírita, é que nós consideramos os espíritos da forma que está escrito aqui, ou seja, como se tivesse o mesmo pensamento, né? E detalhe, não só o mesmo pensamento, mas o mesmo pensamento elevado, né? Que não é verdade. E aí a gente, se nós tratássemos os espíritos como Kardec os tratou, né? Como se fosse como os homens que já morreram, os erros iriam diminuir assim absurdamente. O problema é que quando o espírito chega e se apresenta como o mentor espiritual, todo mundo já cai nessa e já vai levando sem analisar as palavras, né? Os gestos. Eu tenho até um caso particular, eu já contei até uma exposição que eu dei no centro, que aconteceu exatamente isso. Numa reunião mediúnica, um espírito se apresentou como mentor da casa e, a partir dali, ele foi conduzindo as coisas. Só que quem era mais experiente começou a desconfiar de algumas atitudes e foi conversar com o presidente de um outro centro espírita que era mais experiente ainda. E aí esse presidente foi convidado a participar de uma reunião mediúnica, ao qual esse dito mentor apareceu, né? E ali o presidente foi puxando o fio da meada e rapidamente desmascarou o mentor. E aí o espírito, sem jeito, pediu desculpa, sei lá. E aí o presidente perguntou, mas por que você fez isso? Ele foi bem claro. Ele estava na rua, passando, viu que teve uma evocação ali que estava acontecendo, tipo alguém chamando. Ele foi lá e entrou e pronto, acabou. Ele começou a conduzir as coisas. Então é isso que a gente tem que levar esse critério de Allan Kardec. Eu acho que nós temos que sempre analisar por esse critério, e aí a gente vai realizar grandes obras dentro da doutrina se a gente tiver isso guardado. Elcio, já cheguei. Vocês estão onde? Eu estou na metade da 299. Então, continua, por favor. Cumpre. Não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado conhecer tudo, para os outros há do mesmo modo que para nós. Mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor ao próprio, porque prevaleçam o que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro está em ter alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso, e se haverem feito os editores responsáveis dela. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa senão da diversidade, quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade, de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e a tudo compreenderem. Quem já fez uma faculdade vai entender o que eu quero dizer. Eu não preciso nem fazer faculdade, uma oitava série, sei lá. A gente entra com uma turma na faculdade, né? Entra com 100 pessoas, por exemplo. Quem vai se formar daqueles 100 nos próximos 5 anos, talvez uns 17 pessoas a 15 pessoas dos 100 que vai acompanhando o ciclo certinho e chegam e se formam com 5 anos. O resto se perde porque ainda não tem capacidade para isso, uns porque ficam se divertindo, outros porque não tem nada mais para fazer, outros desistem. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Que se a gente tratasse os espíritos como os homens,
a gente vai perceber que raros são aqueles que alcançam as metas que têm que ser alcançadas. A grande maioria, assim como acontece no nosso mundo físico, fica para trás por diversos motivos. Diversos, né? Pode ser o pai que ficou doente, pode ser o quê? Pode ser um monte de coisa. Mas o espírito, às vezes, não consegue crescer e evoluir, né? Seja por raiva, por ódio, seja porque está perdendo tempo obsidiando alguém, seja porque, sabe, não quer realmente fazer nada, cansou, e por aí vai. E aí, esses espíritos, né, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Porque os espíritos bons, que têm capacidade de passar algo de bom para a gente, são raros. Não falei de uma escola humana em que a pessoa vai formar para ganhar dinheiro, em torno de 15% a 17% que chegam até lá? Imagine da escola da vida moral, que é para você ser bom, né? Você trabalhar em prol do próximo. Eu acho que de 100, se chegar a 2, está bom. Então, a gente percebe que o mundo espiritual não é muito diferente. Então, aí que está a grande coisa, né? Que o mesmo espírito ele atua em várias áreas, porque não é só porque ele é capaz de fazer isso, mas porque também não tem muita gente. Então, ele vai atuando aqui e ali, né? A gente vê as obras de André Luiz, como a gente vai ler daqui a pouco, é um trabalho gigantesco. O André está aqui, está ali, está fulano, está ficando. Às vezes, o André, quando chega numa instituição que é ligada ao nosso lar, as pessoas ficam felizes, né? Puxa, ainda bem que vocês estão aqui, aí vocês nos ajudam, porque a instituição lá também não tem tanta gente assim querendo ajudar. Tem muita gente desencarnada, isso tem. Agora, a gente querendo trabalhar, lá também não tem. E aí a gente observa que só por causa disso, a gente já vê que também, dentro do centro, a gente tem que tomar os cuidados necessários, porque também não se tem tantos espíritos bons, e a gente precisa sempre ficar alerta, porque se a gente não conduzir bem, né, é como Kardec fala, né? Até uma pedra vai dar uma comunicação para a gente. Então, vamos passar agora para o outro. A Alessandra está aí, Valéria? Presente. Ah, Alessandra, agora chegou você. Você é a dona do passageiro. Então, tá, vamos continuar aqui. É o 9, né? Isso, a gente está no capítulo 9, né? Eu identifiquei esse capítulo ali, um personagem aí como eu. Ah, eu também. Até agora, lendo um pouquinho antes, eu pensei assim, nossa, estou me enquadrando aqui. É bom a gente estar lendo sempre, né? Mas vamos lá. Ouvindo as impressões. Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante, educativa, observando que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Seus companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. O que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstância, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem.
Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que nossas palavras. Aí, então, ela coloca a dificuldade que ela tinha de trabalhar enquanto estava encarnada por conta dos problemas familiares, né? Principalmente do esposo que não compartilhava da mesma doutrina dela, né? Da fé, e aí ela tinha muita dificuldade em estar fazendo o trabalho, né? Eram os empecilhos que ela via em terra. Em contrapartida, o outro espírito diz a ela que se trabalhasse em silêncio, né, se tentasse conciliar, né, talvez ela conseguisse fazer o trabalho dela. Isso aqui a gente também acontece, né, em algumas situações. Vamos lá. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas da obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode produzir esquecimentos de nossas obrigações. Eu até grifei esse pedaço quando eu li da primeira vez, né? Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode produzir esses esquecimentos de nossas obrigações. A gente fica tão apegado em estar falando para os outros o que eles devem fazer, né? O caminho que deve dar, qual o melhor, que a gente acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo, né, das nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, antes, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário na terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das inflexões, nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa de seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. Explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona. Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita,
Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Olha que nesse caso ela foi preparada, né? O outro espírito lembra ela de quanto que ela foi preparada para vir, para resgatar os débitos dela, e quando ela encarna, ela falha por conta do medo, né? Que ela teve de enfrentar tudo, da desconfiança exagerada que ela tinha, né? E aí ela acaba falhando no trabalho da mediunidade. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. E assim, no nosso dia a dia, a gente tem muitas coisas que acabam nos atrapalhando, né, para poder a gente fazer o trabalho, principalmente aqui nesse caso que fala do trabalho mediúnico, né? É o trabalho mesmo material que a gente precisa e acaba se afastando dos compromissos. É a primeira situação que eles colocaram aqui, né, que em família, às vezes no casal, um compartilha da mesma doutrina, o outro não, e acaba atrapalhando, né? São os medos que a gente cria nas nossas mentes, né? E acaba as desconfianças, e acaba se afastando do trabalho. Então, muitos são as pedras no caminho, né, para a gente estar desviando. Compreendo agora, disse a outra, todavia o receio das mistificações prejudicou-me a bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar. Mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado,
verificou-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la. E fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhar. E aí, Lúcia? Olha, Né? é difícil. É difícil, né? A gente vê Ontem, tanta situação. Alessandra, eu tenho um livrinho aqui que eu sempre abro, de Bezerra de Menezes. Aí eu abri, minha leitura. Ah, meu Deus. Aí meditei o que é que estavam querendo falar comigo. Aí, mais tarde, eu estava fazendo um culto, vou abrir esse livro aqui. A mesma leitura, chamando a atenção do detalhe, sabe? Chamando a atenção. Aí, de noite, na hora que eu vou dormir, eu fazendo minha oração, eu não vou abrir mais, que todo dia eu leio também esse livro. Não vou ler esse livro, não. Vou ler outro. Aí, quando eu fui, de Divaldo, quando eu fui ler o outro, cai também uma leitura muito chamativa a minha ali, atenção ali de alguma coisa ali que acontece. Então, eles estão sempre nos ajudando. Como nos amparando, eles nos falam através das leituras, né? Sempre nos ajudando. Comigo, as duas, sempre a leitura cai na história certa, chamando a atenção para o fortalecimento do espírito. É muito difícil a mediunidade, né? Mas oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Exatamente. A gente tem 3 situações nesse capítulo aqui, né, que fala sobre como que a gente pode caminhar, né, trilhar aí o trabalho na mediunidade, né, atender essas obrigações, né. Então, são 3 situações que acontecem que pode te desviar do caminho, né. Uma é a questão da própria, o conjunto familiar, né, o núcleo familiar. É muito difícil para uma pessoa, quando está em um trabalho da seara de Jesus, né, da caridade, ou do estudo da própria doutrina, né, quando as pessoas têm religiões diferentes, a gente sabe que é preciso muito amor para poder uma respeitar o outro, né? Então, quando já começa essa coisa dentro da família, já você precisa ter muita sabedoria, né, para poder trilhar isso, conseguir fazer esse trabalho de forma
silenciosa mesmo, né, para entender, até que a família consiga entender que a gente não vai sair desse caminho, né? Foi a primeira situação. Na segunda, né, e eu acho que, assim, quando a Lúcia falou que se viu em algumas situações, eu também, assim, principalmente na situação do medo que ela falou, né, o medo, a desconfiança, muitas vezes eu também me pego nessa situação, né, sem querer arriscar mais, né? Sem saber, né? Ou deixar que o coração me leve, porque eu acho que o trabalho da mediunidade é isso, é o coração, né? A gente tem que ouvir a voz do coração. E a terceira situação, né? Quando você perde o seu ente querido, a pessoa que estava do seu apoio, do seu lado, e acaba entrando por um outro caminho, né? Em que se deixa levar pelas influências, mais influências, né? Então, são situações bem difíceis, né, que a gente tem que vencer quando encarna para poder continuar com a obrigação com que a gente assumiu na espiritualidade, né? Essa obra de André Luiz leva a gente a muitas reflexões mesmo, né? Muita reflexão. Eu estou lembrando, nós fomos muito bem preparados, Alessandra, para chegar aqui. Muito bem. Eu estava vendo, eu li uma das de Divaldo, a última coisa que eles fizeram, eles deram um banho nele, acho que é de magnetismo. Ele veio com muito para ele desempenhar a tarefa dele aqui na Terra. Deram um banho. A última coisa que fizeram com o espírito dele é um banho de magnetismo, para que ele tivesse força, coragem. E sempre, eu li, gente, eu leio as coisas, mas eu esqueço, eu não me lembro as coisas. Aí os espíritos, antes de nós nos reencarnarmos, a última coisa que eles falam conosco, assim, é como se nos chamando a atenção do que nós vamos fazer aqui na Terra, os nossos compromissos assumidos aqui. E que eles estarão sempre junto de cada um de nós, né? Nas nossas dificuldades, tudo isso. Você vai ler aí na frente, Alessandra, um livro de André Luiz, que eu não sei se é esse. Se Elcio estiver aí, ele guarda muito mais as coisas, a cabeça minha já está minha coisa assim. Uma senhorinha assim, que ela tinha um compromisso com a mediunidade, uma pessoa assim, mas tinha problema dentro de casa. O marido não deixava ela ir. Então, os espíritos amigos faziam tudo, botavam pessoas junto dela para ir lá buscar, para ajudá-la, de forma que ela pudesse ir para a casa espírita, sabe? Então, eles auxiliavam muito. Vai ter um livro aí que eu não sei qual, ou se é desse mesmo, que vai ter essa situação deles nos ajudando para que nós possamos desempenhar a tarefa que nós assumimos no grupo lá na espiritualidade. Cada um de nós assinamos lá. Ou a tarefa dentro de casa com o nosso familiar, ou na casa espírita, cada um de nós temos a nossa tarefa, né? Não é, Valéria? Você está me ouvindo, Valéria? A tarefa Estou te ouvindo, querida. A minha aqui com a família. Então, por conta da minha anjinha Mar. É isso mesmo, não é? A tarefa sua é essa. Né? As pessoas, cada uma das pessoas quer a tarefa, eu quero isso, quero aquilo, mas às vezes está junto, e é como a felicidade. Eu li esses dias um termo desse, a pessoa procurando tão longe, a riqueza estava dentro da casa dela, estava junto dela. Então, você procura a felicidade tão longe, ela está perto de você, e você, muitas vezes, você não dá para você perceber. E muitas pessoas, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. A tarefa maior dela, às vezes, é dentro da casa, é com a família.
não é? Aquele compromisso que ela tem com a família. A paciência, coisa que eu não tenho, a calma. Eu canto todo dia. Ali na frente, quando eu vou recolher as minhas acerolas, que tem ali tem um pé de acerola e ela cai ali na rua, ali fora. Aí a vizinha fala assim, vocês não fazem suco, não? Eu vou falar para ela para pegar. Eu quero dar ela, mas ela fica fora de casa e eu não vejo. Sabe? Aí eu canto que ali tem um carro impedindo de eu dar umas pauladas no pé de acerola para cair a acerola para eu pegar. Aí todo dia eu canto, quando eu estou pegando a acerola, eu canto em paciência. E os espíritos falaram que eu já pedi para essa pessoa e eles falaram que eu tenho que ter paciência. A minha missão maior é eu conquistar uma coisa que se chama paciência, que eu não tenho. Cada um de nós temos que pensa que é muita coisa, uma coisa, cada um tem uma coisa disso, aquilo. Igual quando as pessoas chegam muitas vezes na casa espírita, eu quero ser isso, ser aquilo. Quando você pede, meu filho, eu preciso que você varra aqui o chão aqui. A pessoa, não, eu não quero isso, quero ser médico, quero ser aquilo. Porque quando você começa a fazer uma casa, aí você começa pelo alicerce, você não começa pelo telhado. Não é? Assim também é mediunidade, são as coisas mais simples. Eu vou falar outra vez de Alessandra, ainda bem que ela já saiu. Saiu não, Lúcia, ela está aqui. Eu sei, eu estou vendo o retratinho dela lá em cima. Estou vendo. Uma das coisas que você precisa trabalhar em si, para você trabalhar num trabalho de desobsessão, é esse trabalho que ela faz. O povo são pessoas encarnadas que você está trabalhando ali. Porque o espírito você não está vendo, né? Então você começa ali a trabalhar com aquelas pessoas encarnadas, aprender a conversar com elas, não é? Ali o seu tratamento, ali que começa o trabalho de desobsessão, o desenvolvimento da mediunidade real é ali. Hoje nós estamos nos educando, mas o trabalho é lá, onde que ela estava, na praça, com aquelas pessoas. Muitas pessoas não querem. Eu gostaria muito, mas infelizmente eu não posso, né? Conversar com essas pessoas, não é? Como muitas vezes as pessoas falam, você vai conversar com essa pessoa assim, 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 assado, não é? Então, a verdadeira caridade é lá. O verdadeiro trabalho de desobsessão é lá. Como que você, às vezes, com uma palavra, você pode ajudar e mudar uma pessoa que você está lá trabalhando? O cafezinho que ela vai lá servir com carinho, com amor, como que ela pode transformar essa pessoa? Muitas pessoas podem falar assim, eu não sei onde que eu vi, eu vejo as coisas, eu não sei. Eu nunca tive um carinho. Então, como que pode? Tem uma pessoa que está aí olhando para mim lá em cima, ela não me vê, que eu estou no escuro. Ela tinha uma pessoa que ninguém falava com ela, passava por ela, ninguém falava. Mas ela, que com aquele sorriso, aquela pessoa que ela ela dava bom dia para essa pessoa e essa pessoa ficava feliz que ninguém nunca falou com ela, ninguém nunca deu atenção. Como aquele pessoal que está lá na praça. Muita gente não dá atenção, não é? Ali está o verdadeiro trabalho da mediunidade e o desenvolvimento da obsessão ali. Um sorriso, uma palavra, você pode mudar. Como na mesa mediúnica, conforme você falar com o espírito, você leva anos e anos e anos para ele entender.
como também na primeira noite que você conversar com ele, do jeito que você falar, com carinho, que você transmitir amor, ele pode entender também isso aí. Aí conforme. Essa é a tarefa nossa. Não é, Alessandra? Não é? Essa é o verdadeiro amor, a verdadeira caridade e a verdadeira tarefa, que consiste em cada um de nós. Ah, meu Deus, quando eu chegar lá em cima, se eu não fez isso, fez aquilo, não ferrar assim. Gente, alguém mais quer falar? Eu esqueci, fiquei falando toda a vida. Esqueci. Alguém mais? Cadê o Celso? Saiu? Faltando um minutinho, tá? Não, Lúcio, não tem nada para falar, não, tá? Ah, tá. Também Eu não, gosto querido. de ver Elcio falar, que Elcio sabe falar assim. Muito... Não, vocês também sabem, criança, mas eu gosto de ver. Vocês sabem falar, criança, mas eu gosto de ver Elcio falar. Alessandra, você pode fazer a prece final de agradecimento? Pensar dos nossos irmãozinhos lá da praça, da rua, os irmãozinhos encarnados, desencarnados, né? Jogados nessas ruas. Os irmãozinhos que estão conosco lá na Casa Espírita, ouvindo, ou aqui mesmo, nas nossas casas, né? Que eles possam receber o nosso carinho, o nosso amor. Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, no estudo dessa doutrina que tanto nos engrandece, nos esclarece. Lhe pedimos, Senhor, que cuide de todos os nossos irmãos que encontram-se em sofrimentos, dos familiares, dos nossos amigos do Grupo Espírita. Cuide de todos que se encontram aí convalescendo com essa doença, nessa pandemia. Que todas as famílias possam ser consoladas. Que possamos, Senhor, nessa noite de hoje, depois desse estudo, nos colocarmos à disposição do trabalho que assumimos na espiritualidade. Fica conosco, Senhor, nos ajude a continuar nesse caminho, nessa estrada, nos fortalecendo. Que as boas vibrações desse estudo cheguem a todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes. Que possamos continuar nessa caminhada, mais fortalecidos a cada dia. Agradecemos por tudo e pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, Jesus, obrigada. Valeu, gente. Até segunda-feira, Abraço, se Deus pessoal. Até quiser. mais, até segunda. Gratidão a Abraço todos. todo mundo, né? Boa Tchau, noite, abraço. até segunda. Boa Ótimo noite. final de semana. Bom fim de semana. Partiu um conhecido nosso aqui, que ele possa encontrar a paz agora no mundo dos espíritos, que ele encontre a paz, a luz para o espírito dele, né? Amigo de Ivan, João. Assim seja. Sim. Boa noite, João. Boa noite. Abraço, Boa pessoal. noite, Azetinha. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, dona Emília. Boa noite, João. Boa noite, um Boa abraço. noite, Elcio. Boa noite, Lúcia, boa noite, pessoal. Mônica. Boa noite. Boa Boa noite, João noite. Ótimo Boy. final de semana para vocês. Lúcia, Valéria, Elcio, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.